Existem mistérios na Bíblia que nem teólogos conseguem explicar completamente. Hoje você vai conhecer 3 deles, e o último é o mais perturbador. Seja bem-vindo ao canal Espírito e Verdade, onde a Bíblia é explorada com profundidade e reverência. Jesus fez uma declaração que assusta muita gente até hoje. Ele falou sobre um pecado que não tem perdão. A Bíblia diz em Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32. Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Mas o que isso significa, afinal? Jesus não estava falando de um erro isolado, nem de uma palavra dita em momento de fraqueza. Ele estava falando de resistir conscientemente à ação do Espírito Santo, mesmo reconhecendo que aquilo vem de Deus. É quando o coração se fecha de forma contínua, rejeitando a verdade repetidas vezes, até perder completamente a sensibilidade espiritual. A pergunta que fica é: será que alguém pode cometer esse pecado hoje sem perceber? Um dos textos mais intrigantes do Antigo Testamento está na história de Moisés e Faraó. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Em Êxodo capítulo 9, versículo 12, lemos: O Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não ouviu Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito a Moisés. À primeira vista, isso parece injusto. Mas quando olhamos com atenção, percebemos algo fundamental. Antes disso, a própria Bíblia diz que Faraó endureceu o próprio coração. Em Êxodo 8, versículo 15. Vendo Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração e não os ouviu. Ou seja, Deus não forçou uma decisão. Ele confirmou uma escolha que já vinha sendo feita repetidamente. O endurecimento não foi o começo da rebeldia. Foi a consequência dela. Isso nos leva a uma reflexão séria. Quantas vezes alguém rejeita a verdade antes de perder a sensibilidade espiritual? A Bíblia afirma que Deus é imutável. Mas, ao mesmo tempo, existem textos que dizem que Deus se arrependeu. Em Gênesis capítulo 6, versículo 6, está escrito: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. E em 1 Samuel capítulo 15, versículo 11: Arrependo-me de ter posto Saul como rei, porque deixou de me seguir. Então surge a pergunta: Deus muda de ideia? A resposta está na linguagem bíblica. A Bíblia usa expressões humanas para que possamos compreender ações divinas. Deus não muda sua essência, seu caráter ou seus propósitos eternos. Mas ele responde às atitudes humanas. O arrependimento de Deus não revela fraqueza, revela justiça. Ele reage ao comportamento do homem, sem jamais perder o controle da história. Esses mistérios não existem para gerar medo, mas para produzir discernimento espiritual. E nos próximos vídeos curtos, vamos aprofundar cada um deles separadamente, para que você compreenda ainda mais a profundidade da Palavra de Deus. Se este conteúdo falou com você, permaneça aqui no canal Espírito e Verdade.